E se a Arca da Aliança nunca tivesse sido, sabe, uma relíquia mística e sagrada, mas sim uma fonte de energia radioativa e mortal? Nossa, essa é uma ideia que assusta muita gente de cara. Assusta, com certeza. E se os querubins alados, que são tão meticulosamente descritos nos textos antigos, fossem, na verdade, propulsores de uma máquina voadora? Uma máquina completamente inconcebível para a mente de um pastor de ovelhas de 3.000 anos atrás. Normalmente quando nós lemos os mitos antigos, existe toda uma expectativa de compreensão espiritual. É uma visão reconfortante, digamos assim. Exatamente. Mas hoje, o convite para quem nos ouve é justamente estilhaçar essa lente. O objetivo desta nossa investigação profunda é explorar as ideias colossais e, no mínimo, controversas do livro Somos Todos Filhos dos Deuses, do investigador suíço Erich von Däniken. O que nós propomos aqui é uma imersão em um território histórico que é profundamente desconfortável para a academia tradicional. Nós vamos investigar a premissa de que a humanidade não sofreu apenas uma evolução darwiniana lenta e linear. Que seria a visão clássica. Exato. A proposta da obra é que nós fomos alvo direto de uma intervenção tecnológica externa em um passado remoto. Precisamos parar de ler os textos antigos como fábulas alegóricas e começar a lê-los como relatórios técnicos. Relatórios técnicos redigidos por pessoas que simplesmente não tinham vocabulário da engenharia moderna. Certo, vamos desvendar isso. E sinto que devemos iniciar por um dos maiores enigmas geográficos e arqueológicos documentados: o deserto do Iêmen e a engenharia aparentemente impossível do rei Salomão. Esse capítulo é fascinante. O cenário que o autor nos apresenta retrocede a 1951, durante a emblemática expedição do paleontólogo americano Wendell Phillips. Que começou como uma missão super tranquila, certo? Era para ser pacífica e científica, sim. Ele queria escavar a antiga cidade de Mareb, no Iêmen, na esperança de revelar o lendário templo da rainha de Sabá. Mas a expedição desmoronou em uma sucessão de sabotagens. Houve hostilidade local, ameaças armadas. Os cientistas tiveram que fugir no meio da noite. Exato. Abandonando equipamentos que valiam fortunas na época. Mas o que torna tudo isso intrigante não é a fuga em si, é o que eles deixaram para trás nas areias. E o que permaneceu lá, que von Däniken visitou e documentou décadas depois, são estruturas que não deveriam existir naquele nível de perfeição. Nós estamos falando de 5 monólitos gigantescos. Colunas de pedra polida com mais de 15 metros de altura. 15 metros de altura. E perfeitamente alinhadas no deserto. A escala arquitetônica é de cair o queixo, mas o que os textos ao redor dessas estruturas narram é o que realmente beira a ficção científica. Sim, porque os manuscritos árabes e judaicos detalham o maquinário de Salomão, e o trono dele não é descrito apenas como uma cadeira enfeitada com pedras preciosas. Longe disso. É descrito como um mecanismo autômato monumental. Os registros detalham uma sequência de eventos mecânicos mesmo. Quando Salomão pisava no primeiro degrau do trono, um leão mecânico o erguia fisicamente para o nível seguinte. Como um elevador hidráulico. Exatamente. E no degrau superior, engrenagens acionavam águias que o colocavam no assento e coroavam a cabeça dele. E a lista de maravilhas prossegue. Os textos afirmam categoricamente que Salomão possuía carros que voavam. Apenas criando metáforas poéticas. Porque, sabe, governantes adoram propaganda. Com certeza. A megalomania real. Pois é. Não seria infinitamente mais provável que eles estivessem exagerando o luxo de um rei para intimidar nações vizinhas, em vez de descrever a aeronáutica e hidráulica reais? O trono seria um elevador e o carro seria um jato particular. É uma objeção supernatural. Mas o problema com a tese da propaganda poética é a uniformidade do relato em regiões completamente isoladas entre si. Como assim? O autor demonstra que nós encontramos o mesmíssimo relato técnico sobre as máquinas voadoras de Salomão em textos na Etiópia, na tradição do Irã e até mesmo em lendas isoladas na Caxemira. Uau! Lugares muito distantes. Se fosse uma invenção literária local, as características mudariam conforme a cultura.
Mas a descrição de uma máquina voadora metálica que cobre imensas distâncias permanece intacta e consistente. E temos um paralelo estrutural incrível em Creta. Com a lenda do rei Minos e o gigante Talos, né? Aquele que patrulhava as praias da ilha. O próprio. E veja bem, Talos não era descrito como um ser biológico. Ele era um gigante de bronze que circulava a ilha 3 vezes por dia. Um autômato. Os mitos gregos descrevem que o corpo dele era incandescente e que ele possuía uma única veia. Uma veia que percorria do pescoço até o calcanhar, selada por um pino metálico. E quando os inimigos conseguiram remover esse pino? O sangue do gigante, que é descrito como um fluido escuro, semelhante a chumbo derretido, vazou. O ser metálico simplesmente parou de funcionar e caiu no chão. Sobre um olhar analítico de engenharia, isso é o relato rudimentar da perda de pressão em um sistema de fluido hidráulico. É o que desativaria um robô. Exato. A precisão técnica está toda ali, disfarçada de mito. É de explodir a cabeça. E se nós aceitarmos, mesmo que por um momento, a premissa de que sistemas hidráulicos e tecnologia aeronáutica circulavam no mundo antigo, as peças do nosso mapa histórico caem por terra. Caem totalmente. Inclusive, a própria geografia que nós tomamos como incontestável precisa ser interrogada. Porque pensa comigo, se os patriarcas voavam, eles não estavam restritos às rotas lentas das caravanas. E isso levanta uma dúvida enorme sobre onde realmente aconteceram os eventos centrais do Antigo Testamento. O que nos introduz ao trabalho revolucionário do professor Kamal Salibi. E vale destacar que Salibi não era um teórico das conspirações. De forma alguma. Ele era um linguista de imenso prestígio da Universidade Americana de Beirute. E ele formulou uma teoria que balançou as estruturas da teologia e da arqueologia. O que ele propôs? Que a verdadeira terra prometida, o palco do reino de Salomão e Davi, não estava na Palestina moderna. Segundo a extensa análise dele, toda a geografia bíblica ocorreu na região de Assir. Assir? Sim, no oeste da Península Arábica, beirando o Mar Vermelho e fazendo fronteira com o Iêmen. Mas reescrever o mapa inteiro da fundação das religiões abraâmicas? O que baseia uma ligação tectônica como essa? Como a arqueologia clássica teria errado o endereço em milhares de quilômetros? A base fundamental da tese de Salibi é linguística. Veja bem, o hebraico antigo, que é o idioma original da Torá, não possuía vogais escritas. Era composto apenas por raízes consonantais. Ah, entendi. Ficam só as consoantes. Isso. E por séculos, os tradutores europeus e os teólogos inseriram vogais para que as palavras fizessem sentido. Eles tentaram encaixar os nomes das cidades nos vilarejos da Palestina. Mas o resultado prático disso no terreno? É que a arqueologia na região de Jerusalém é muito frustrante nesse aspecto. Mais de um século de escavações rigorosas no Monte do Templo jamais encontrou um único tijolo ou traço arqueológico do primeiro templo de Salomão. Nenhuma evidência daquela grande capital próspera que fosse compatível com os textos. Procurar a história bíblica na Palestina acabou sendo como tentar montar as peças de um quebra-cabeça do século XVII sobre uma fotografia do século XX. A pessoa fica forçando o encaixe. Mas como Salibi prova o contrário de forma tangível? Ele pegou as consoantes originais dos milhares de povoados, montanhas e rios mencionados na Bíblia e as sobrepôs ao mapa detalhado de Assir, na Arábia. E a precisão é quase matemática. Sério? Sim. Lugares cujas descrições topográficas na Bíblia exigiam montanhas vulcânicas ou desfiladeiros profundos. Características que não existem na Palestina. Exato. Elas são ausentes na Palestina, mas existem fisicamente em Assir. E carregam até hoje os nomes consonantais quase idênticos. Vilas inteiras se alinham na sequência exata em que são descritas nas antigas marchas militares bíblicas. Salibi demonstrou que a tradução foi forçada para a Palestina por motivos políticos em épocas posteriores, mascarando a verdadeira localização geográfica. Movendo nosso foco para essa nova geografia com um olhar mais analítico, nós tropeçamos no relato do profeta Ezequiel. E esse, de longe, é o ápice da descrição tecnológica na antiguidade. Sem dúvida. A visão de Ezequiel. A história dele contemplando rodas dentro de rodas, fogo, um ruído ensurdecedor de asas de cristal. A teologia diz que foi a manifestação da glória de Deus.
Mas a física aplicada tem uma opinião diferente sobre isso, não tem? Uma opinião que veio diretamente da NASA, na verdade. O Joseph Blumrich era o engenheiro-chefe de layout de sistemas no projeto Apollo e do foguete Saturno V. Um currículo de peso. Absolutamente. Quando ele leu a teoria de von Däniken sugerindo que Ezequiel descrevia uma espaçonave real, o Blumrich decidiu usar o conhecimento dele em mecânica orbital para desmascarar a ideia. Ele queria provar que era falso. Sim, ele acreditava que provaria matematicamente que o relato era apenas um devaneio místico impossível de voar. Um cientista da agência espacial ativamente tentando refutar a teoria. E o que acontece quando ele finalmente coloca os versos bíblicos na prancheta de desenho? Ocorreu exatamente o oposto do que ele planejava. Blumrich percebeu que as medidas e características narradas por Ezequiel traduziam-se diretamente em dados estruturais para um módulo de aterrissagem em solo planetário. Uma nave de pouso. Isso. O propulsor principal correspondia ao fogo central que Ezequiel descreveu. E o que o profeta chamou de 4 seres viventes com pernas retas eram, na verdade, as 4 sapatas de pouso e os rotores direcionais. Uau! E as famosas rodas cheias de olhos? Esse foi o detalhe mais brilhante. As rodas que giravam dentro de rodas cheias de olhos. O Blumrich descobriu que essa era a descrição perfeita de uma roda omnidirecional. Uma roda que se move para qualquer lado. Exato. Uma roda capaz de se mover para frente e lateralmente sem girar o eixo principal. E ela tem esferas ao longo do aro que o Ezequiel poeticamente chamou de olhos. O Blumrich não apenas provou que a nave era viável, como patenteou esse modelo de roda omnidirecional nos Estados Unidos como resultado desse estudo teológico. Isso é simplesmente chocante. Isso muda tudo. Se não estamos diante de visões místicas, mas de registros técnicos detalhados sobre propulsão multidirecional sobrevoando o Oriente Médio, nós precisamos lidar com uma consequência óbvia. Qual seria? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se essas entidades interagiam fisicamente na Terra, e se os patriarcas como Enoque conviveram ou até embarcaram nessas estruturas físicas, os restos físicos precisam existir. Os corpos desses líderes e o maquinário teriam que ocupar um lugar no espaço físico. Então, onde estão as tumbas autênticas dos fundadores originais? Pois é, esse é o mistério que ancora uma parte crucial dessa investigação profunda. Figuras como Enoque, segundo os textos, jamais morreram. Ele teria sido arrebatado aos céus por seres em carruagens de fogo. Levado vivo. Sim, e Moisés também não teria um túmulo conhecido. A Bíblia afirma claramente que o local do sepultamento dele foi intencionalmente ocultado. Para investigar os túmulos remanescentes que a tradição aponta, von Däniken se dirigiu a Petra, na Jordânia, aquela cidade de arquitetura estonteante esculpida nas rochas vermelhas. Mas é importante dizer que ele não foi apenas observar os desvilhadeiros turísticos, certo? Ele escalou as escarpas perigosas do Monte Or. Exato, em busca do local venerado pelas tribos locais como o túmulo de Arão, que era o irmão de Moisés. A jornada até o topo do Monte Or é fisicamente extenuante. Acontece através de paredões verticais e passagens que são quase inacessíveis. E o que ele encontrou no topo? Quando o autor finalmente adentra a suposta câmara mortuária no cume, ele não relata uma epifania espiritual pacífica. Ele descreve uma sensação fisiológica brutal. Como uma radiação? Ele define como uma espécie de tontura paralisante, uma pressão no peito, algo que ele denomina como energia cristalizada. É como se as pedras e a configuração espacial da câmara ainda abrigassem uma radiação invisível, uma frequência remanescente de algo muito poderoso que habitou ali, muito diferente de simples restos mortais orgânicos. O que nos força a questionar a própria razão arquitetônica dessas montanhas sagradas. Por que a humanidade antiga se esforçava tanto para erguer altares e complexos maciços de pedra nos cumes mais inóspitos do planeta? A justificativa teológica padrão é que eles ansiavam por estar mais próximos aos deuses no céu. Mas, sob uma ótica aeronáutica, um cume achatado de montanha
isolado das planícies habitadas e livre de vegetação alta, não soa exatamente como o local perfeito para suportar o empuxo de um módulo de aterrissagem, sem causar incêndios ou danos aos assentamentos humanos lá embaixo. Com certeza. A evidência sugere que o culto de sacrifícios em altas montanhas surgiu mais como uma imitação ritualística de entregas de suprimentos para essas naves do que como uma intuição mística espontânea. Eles subiam para levar comida, porque era lá que a nave parava. As pessoas subiam para levar oferendas exatamente porque era lá que os veículos desciam. E a falta de restos biológicos nas tradições monoteístas contrasta agressivamente com o que vemos no Egito, por exemplo. É exatamente esse o ponto de ruptura lógica. A humanidade possui um catálogo assombroso de múmias perfeitamente preservadas. Desde faraós no Egito até aristocratas congelados, e a gente sabe até o que eles comeram no último jantar. É verdade. A arqueologia tem esses dados. Mas quando nós procuramos os corpos ou túmulos arqueologicamente incontestáveis de Abraão, Moisés e os pais fundadores dessas eras de contato divino, existe apenas fumaça. É como se houvesse um apagamento seletivo. Parece que estamos olhando para o sistema do mundo antigo e alguém simplesmente deletou os arquivos essenciais. Isso levanta uma questão importante. Se esses seres operavam tecnologia de voo e não eram humanos comuns, a ponto de seus registros físicos serem suprimidos, a pergunta inescapável é: quem eram eles? Essa é a grande questão. E a busca por essa identidade conduz o argumento central do livro até os primórdios do Gênesis, até a origem da vida inteligente no planeta. O Jardim do Éden é recontextualizado aqui não como um paraíso botânico abstrato, mas como um perímetro laboratorial confinado. Um laboratório biológico. A hipótese postula que inteligências extraterrestres aportaram na Terra durante um período em que os hominídeos primitivos já evoluíam naturalmente. O objetivo dessa equipe avançada não era destruir, mas acelerar o processo através de uma mutação artificial dirigida. Entendi. Então, se nós olharmos para isso como tecnologia, a gente tem a seguinte imagem. Os extraterrestres chegam, isolam um grupo de amostras genéticas e começam a modificar o DNA básico. Eles lançam a versão Humanidade 2.0. Uma excelente analogia. Adão e Eva, nesse caso, não são os primeiros seres bípedes, mas sim os primeiros frutos de um sequenciamento genético laboratorial, projetados para possuir autoconsciência e inteligência. O que a Bíblia chama de a árvore do conhecimento. Precisamente. O ganho da autoconsciência e da comunicação articulada marca o momento em que os seres humanos modernos são liberados no ecossistema. Mas, de forma estrita, qualquer experimento genético de campo exige um controle muito rigoroso sobre a procriação. Para não estragar a pesquisa. Para preservar o investimento feito naquele DNA superior. Os deuses estipularam uma barreira intransponível. Os humanos modificados estavam terminantemente proibidos de se reproduzir com a fauna local, com os hominídeos primitivos. E isso ressignifica completamente o conceito dogmático de pecado original. O desvio letal não foi morder uma fruta. O pecado intolerável, aos olhos dos criadores, foi a falha da quarentena biológica. Aconteceu a miscigenação genética. Houve cruzamentos indesejados. Voltando para a nossa linguagem de engenharia de software, é como se os administradores instalassem um novo sistema operacional super limpo, mas os usuários permitissem a entrada de um vírus primitivo ao cruzar os dados com hardwares defeituosos. O código genético original começou a se degradar, gerando falhas monstruosas de mutação. E as tradições sumérias, acadianas e gregas relatam a existência de centauros, minotauros e quimeras. Seres que a ciência moderna rotula como pesadelos alegóricos ou pura fantasia. Mas o livro os trata como a documentação biológica de erros literais de cruzamento. Esses seres não eram deuses exóticos ou monstros mágicos. Eles eram aberrações genéticas perambulando pela Terra, como resultado direto de um experimento que saiu de controle. E as consequências de um experimento biológico fracassado em escala planetária exigem uma medida drástica. Uma descontaminação profunda. Exato.
E a solução pragmática para isso, que é relatada globalmente em dezenas de culturas independentes, não apenas na Bíblia, foi o Grande Dilúvio. A inundação mundial. Não foi o julgamento moral de um Deus irritado com o mau comportamento humano. Foi um processo deliberado de esterilização da superfície terrestre. Um imenso reset no disco rígido do planeta para lavar as anomalias biológicas e reiniciar o projeto a partir de uma única amostragem com o código genético puro. Uma amostragem que foi isolada na Arca de Noé. Se conectarmos isso ao panorama geral, a consequência racional desse reinício é que os criadores daquela vida inteligente precisariam confirmar se o modelo de DNA que eles salvaram conseguiu proliferar. Eles não iam simplesmente virar as costas e ir embora para sempre. Não. Se a semeadura sobreviveu à catástrofe, os administradores daquele projeto continuariam monitorando a evolução de perto. As gerações seguintes herdaram a lembrança vaga desses criadores originais e da biologia diferenciada deles, o que se reflete em estruturas como a que está localizada perto da cidade costeira de Jeddah, na Arábia Saudita. Ah, sim, o controverso e fascinante Túmulo de Eva, que hoje é um ponto apagado pela modernização urbana, mas as dimensões descritas historicamente sobre essa estrutura mortuária são completamente aterrorizantes. As proporções não são humanas. Os relatos indicam um túmulo de quase 130 metros de comprimento. A premissa de que a fêmea primordial e original da humanidade não possuía a estatura frágil de um sapiens, mas sim uma fisiologia gigantesca condizente com uma prole híbrida, é um detalhe que perturba qualquer antropólogo de plantão. É uma imagem difícil de assimilar. Mas, se o sangue desses seres corre em nós, e eles continuam nos acompanhando, monitorando o experimento, por que o silêncio? Por que apenas frotas anômalas registradas discretamente nos anais de generais romanos e, nos tempos modernos, os OVNIs rastreados por radares de porta-aviões? Por que não há uma descida oficial nos gramados das Nações Unidas? Essa é a resposta de ouro. A resposta que a obra traz apoia-se na teoria astrofísica conhecida como a hipótese do zoológico. Esta perspectiva propõe que a Terra já é uma área mapeada e possivelmente classificada como uma reserva de desenvolvimento sociológico por civilizações estelares avançadas. Como uma área de proteção ambiental galáctica? Sob diretrizes rígidas, entidades extraterrestres observam nosso progresso com a proibição absoluta de interferir diretamente no curso das nossas guerras, na nossa política e na evolução técnica, porque uma intervenção súbita aniquilaria a cultura humana de forma irreversível com choque cultural. A metáfora mais funcional seria o documentarista de vida selvagem na savana africana, sabe? Como assim? A equipe está munida de lentes poderosas e microfones direcionais, observando os leões a poucos metros de distância. Porém, a regra número 1 do documentário ecológico é jamais interceder. Mesmo que os leões se mutilem brutalmente diante da câmera, a equipe no Jeep deve ficar calada, registrando a brutalidade natural do desenvolvimento deles. Mas... E se os leões encontram as chaves do carro e descobrem como construir explosivos? O protocolo do observador muda, não muda? Muda de forma drástica e calculada. E a análise de von Däniken sobre os eventos de Fátima, em 1917, exemplifica essa quebra de protocolo de forma cirúrgica. O famoso milagre do sol. Isso. Removendo a película mística imposta pela igreja local na época, o que as 3 crianças testemunharam e que culminou no evento diante de milhares de pessoas, possui todas as métricas de um contato de 3º grau programado. E o que corrobora isso? A entidade esférica e metálica que emanava a luz, as alterações meteorológicas anômalas no local, a sensação térmica intensa relatada pelos presentes, que secou roupas molhadas em segundos, tudo converge para uma aparição ufológica. E o mais importante, a mensagem entregue não foi sobre ritos religiosos diários. Foi um aviso. A mensagem alertava para o risco de uma guerra total, sem precedentes, de armas capazes de ferver os oceanos e reduzir nações a cinzas. Era uma referência muito clara ao perigo iminente do armamento nuclear que a humanidade estava prestes a dominar poucas décadas depois.
Foi uma mensagem de contingência. Os observadores enviaram um aviso indireto, vestido com símbolos que a população local do século XX seria capaz de processar sem entrar em colapso cognitivo imediato. Era o lembrete de que fazemos parte de um ecossistema estelar infinitamente mais complexo e que possuímos a capacidade de exterminar nosso próprio experimento genético. A preparação está sendo feita em banho-maria. Perfeito. O cerne do argumento de somos todos filhos dos deuses consolida todas essas evidências periféricas em uma tese robusta. A Terra não é, nem nunca foi, um sistema quarentenado e isolado no universo. Então, o que tudo isso significa para nós, no fim das contas? Significa que nossas tradições não são fantasias infantis sobre a magia. Elas são a transcrição literal dos momentos em que o nosso lado primitivo colidiu brutalmente com a alta tecnologia cósmica. E o autor encerra a obra fazendo uma convocação muito clara para todos nós. Uma chamada para ação. Ele incentiva as pessoas e os cientistas céticos a ingressarem na Ancient Astronaut Society. A ideia é formar um corpo independente capaz de olhar para as mesmas ruínas no Iêmen, ler a geografia hebraica original e analisar os túmulos apagados sem usar a camisa de força dos dogmas e do orgulho acadêmico clássico. O impacto real de analisar essa montanha de informações, independentemente de onde alguém decida estabelecer suas crenças finais, é a reestruturação da forma como nós processamos dados históricos. Investigar as proporções matemáticas do módulo de pouso de Ezequiel e a linguística implacável da verdadeira geografia do Éden nos treina. Nos treina para questionar as narrativas empacotadas que as instituições costumam nos vender como consenso histórico inabalável. Quando se compreende a fragilidade do que nós consideramos absoluto, todas as bibliotecas do mundo tornam-se novas fontes de exploração de campo. O papel do conhecimento profundo é extirpar a passividade, sabe? A contribuição fundamental dessa teoria é transformar a humanidade, tirando-nos do papel de simples receptores de contos do passado para nos tornarmos investigadores ativos da nossa própria biologia e do nosso lugar no universo. E, mergulhando de cabeça nessa biologia e lugar no universo, há um último detalhe sobre o qual vale muito a pena refletirmos após toda essa jornada pela mutação laboratorial humana do passado. O que seria? Mapeando o genoma inteiro. Nós estamos misturando material genético de espécies diferentes. A edição genética é uma realidade. Estamos desenvolvendo terapias de edição de RNA que reescrevem o código da vida e ativando a clonagem comercial de mamíferos complexos. Se a premissa de von Däniken estiver correta e nós formos efetivamente o projeto científico bem-sucedido de uma inteligência incrivelmente superior, será que nós não estamos fazendo mais do que brincar de inventores? Nossa, isso é muito profundo. Talvez estejamos completando o ciclo pré-determinado no nosso próprio código alienígena. No avanço incontrolável de algumas centenas ou milhares de anos, quem sabe os deuses extraterrestres que desembarcarão em uma gigantesca máquina de pouso na superfície selvagem de um planeta distante, encarregados de projetar o primeiro casal de uma versão totalmente nova de um jardim do Éden. Não seremos nós mesmos? Nós seríamos os antigos astronautas do futuro. Que perspectiva fascinante! O templo do patriarca e o hangar do astronauta talvez sempre tenham sido a mesmíssima estrutura. A diferença estava apenas no nosso grau de evolução na hora de olhar para eles. Um brinde ao fascínio pelo desconhecido e até o nosso próximo aprofundamento.